Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, 14, a palavra do Senhor nos diz assim. Eu vou ler na tradução da NVI, tá? Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém. Nós vamos dar prosseguimento ao que nós já temos falado ao longo deste mês, exatamente tratando sobre santidade, né? A gente já falou um pouco sobre o fato de Deus querer e requer de cada um de nós a vida de santidade. Falamos também sobre a importância de se viver em santidade de vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse esforço que deve haver por parte de cada um de nós na finalidade de vivermos uma vida santa diante do nosso Deus. E através de toda a palavra do Senhor, a gente vai perceber que santificação é algo essencial na relação de Deus com o seu povo. Esta qualidade de ser separado do pecado é uma característica fundamental da santidade de Deus, que tem que ser desenvolvida como parte do caráter dos seus filhos. Então, nós, como filhos do Senhor, temos que desenvolver isso em nós, temos que ter o caráter de Cristo, logo nós temos que ter uma vida de santidade, amados. Desde a criação, Deus sempre quis um povo santo, um povo separado. E Ele desejou ter uma comunhão muito especial com homens e mulheres que fossem capazes de andar, de falar com Ele e ter essa união toda especial de intimidade e de afinidade com o Senhor. Mas a gente tem que levar em consideração que a própria natureza de Deus estabelece limites para esse tipo de associação. Por quê? Porque Deus é santo. O Deus que nós servimos é santo. E Ele não pode, de forma alguma, ser contaminado pelo pecado ou pela corrupção, de maneira nenhuma. Então, nós só podemos estar na Sua presença, na presença do Senhor, se de fato formos puros, purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Esta é a única forma de nós conseguirmos estar na presença do nosso Deus. Vocês lembram de Moisés, quando foi à presença do Senhor, e antes dele se apresentar ao Senhor, Deus pediu para que ele tirasse as sandálias, porque ali era lugar santo. Na verdade, não é bem o local que é santo, mas Deus Santo estava naquele local, o Deus Santo estava presente naquele local. Logo, para se estar na presença de Deus, era preciso também ter essa postura de santidade diante do Senhor. Então, Deus ainda continua desejando um povo santo. E Ele providenciou isto. Ele enviou Jesus, o seu Filho, para que por meio dele, este povo se chame, povo de Deus, que se chama pelo seu nome, seja purificado para poder servi-lo com alegria e com prazer. Deus continua buscando pessoas para se tornar esse povo santo. A gente vê isso lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 5 e no verso 9. A gente vai ver que o Senhor nos fala assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então vejam que o caminho, a nossa fundamentação para vivermos em santidade está em Cristo Jesus. Não tem outra forma de fazermos isto. E lá no verso 9, fala exatamente sobre nós como o povo escolhido. Quando fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqueles que se dizem seguidores de Jesus devem conduzir-se como um povo santificado, purificado de todas as impurezas do mundo presente.
ok? Então a gente precisa ter com clareza isto em nossa mente, em nosso coração, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver de forma alguma essa vida de santidade que o Senhor requer de nós. Então o texto bíblico que nós lemos, ele fala: esforcem-se. Esforcem-se. Ou algumas traduções falam procura, né? Ambas as expressões demandam uma ação de esforço, amados, da parte de nós. E é preciso entender isto, porque uma coisa é ser salvo, tá? Outra coisa é viver a vida de santidade. A salvação não requer nosso esforço. A salvação, o esforço foi do Senhor, quando enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Aceitamos o sacrifício de Jesus ali na cruz, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, logo temos a salvação, não pelo nosso esforço, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Agora, a vida de santidade que o Senhor requer de nós, requer o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho para isto, porque senão nós teremos grande dificuldade em viver uma vida santa. Não pense você que a santificação vai cair do céu na sua cabeça como que se fosse uma mágica, né? Isso não existe. Deus não vai fazer mágica, e não é mágico. Deus não vai fazer mágica na vida de ninguém para tornar ninguém santo. Você se esforça, você se dedica, você busca isto diante do Senhor, e Deus vai, através do seu esforço, trabalhando a sua vida, porque Ele vai vendo da sua parte a sua dedicação no objetivo de buscar essa santidade, e aí sim Ele vai fazendo a parte dele, trabalhando a sua vida, fazendo em você o que precisa ser feito para que você seja moldado, transformado, para você ter o caráter de Cristo na sua vida. Então, você precisa se esforçar, diz o texto, para quê? Para ter paz. Busque a paz com todos. Você precisa se esforçar para ter paz com todos. E para ter essa paz, muitas vezes, é preciso abrir mão de muitas coisas na nossa vida, abrir mão dos nossos próprios direitos. É de lutar contra a carne, muitas vezes, que muitas vezes também se posiciona contra o Espírito. A nossa carne luta contra o Espírito, assim como o Espírito, de todas as formas que está em nós, tenta fazer a vontade de Deus se cumprir na vida de cada um de nós. Por isso a gente precisa se esforçar para essa finalidade. Buscar a paz é dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E lembre-se que um dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passou a habitar a sua vida, tá? Você não precisa ficar esperando, como muitos por aí vivem esperando o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, de forma alguma. No dia em que cremos, o Espírito do Senhor habitou em nós. Agora, dê lugar ao Espírito, deixe o Espírito de Deus controlar a sua vida e viva esta paz que vem de Deus, esta paz que precisa ser vivenciada em você para a relação da sua vida com as outras pessoas. Para isso, muitas vezes, nós teremos que falar, ou melhor, parar de falar, quando você ainda deseja falar, né? Quantas vezes a gente, nas nossas relações, né, a gente quer falar algumas coisas, e às vezes é melhor se calar, em nome da paz, em nome da boa convivência, é melhor se calar. Às vezes é preciso pedir perdão, mesmo quando você acha que está com a razão, mesmo quando você acha que está certo, às vezes você precisa pedir perdão para manter uma relação de paz, de pacificação no seu dia a dia. É preciso muitas vezes se humilhar, às vezes ceder, principalmente abrir mão de sua própria vontade, do seu próprio desejo, né? Mesmo quando você julgue estar certo. Uma coisa que temos que entender dentro desse princípio de julgar é que nós, irmãos, não temos essa capacidade de ter um entendimento muito claro a respeito de justiça. Nós temos muita dificuldade com isso. A palavra de Deus diz que nossa justiça são como trapos de imundícia,
Jesus diz que nós devemos julgar sim, mas segundo o reto juízo. Quem é que consegue, nós como pecadores, como é que a gente consegue de fato ter essa clareza para entender que a gente tem essa capacidade de estabelecer juízo, de julgar? Então, por isso a gente precisa ter muito cuidado nos nossos relacionamentos para mantermos a nossa boa vivência de paz, de não acharmos que estamos sempre certo, né? Que o nosso julgamento é muito correto. A gente tem que ter, muitas vezes, um bom senso, até mesmo para abrir mão daquilo que nós julgamos ser certo, para a boa convivência. Então, quando nós conseguimos buscar a paz com todos, o Espírito Santo de Deus, ele nos enche com um poder maravilhoso chamado amor. E é o amor que nos ajuda a trabalhar os nossos convivência, porque a mágoa, o rancor, a falta de perdão, ela rouba a nossa paz. Ela rouba a nossa paz, ela destrói o nosso desejo pela paz e enche o nosso coração de medo e de insegurança. Por isso, vamos buscar a paz e deixar que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração de amor de maneira tal que a gente tenha um bom relacionamento com todos. Em Efésios, no capítulo 5, verso 14, a gente vai ver um apelo do apóstolo Paulo à igreja do Senhor para que ela acorde, para que ela lute, para que ela busque, para que ela se esforce em permanecer em Cristo com clareza, com iluminação na sua mente e no seu coração, porque o mundo que nós vivemos clama por paz. O mundo clama por paz. Só que o mundo clama por uma paz que ele julga que ele vai conseguir através de desarmamento, através de diálogos, de bate-papos, de diplomacia. Isso pode trazer algum tipo de paz por algum tempo, mas nós temos a fonte da paz. Nós temos em nós a fonte da paz. Cristo Jesus é a nossa paz. E esse texto que disse de Efésios 5,14, o quê? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplanderá sobre ti. Então, deixe o Senhor Jesus iluminar o seu coração e sua mente, para dar direcionamento à sua vida, para que você tenha desta paz, para que você faça com que esta paz também seja dividida, repartida, multiplicada, de tal maneira que outras pessoas também participem dela de forma maravilhosa, porque Cristo, ele é a nossa fonte de paz. Amados, eu pergunto a você, com que frequência você de fato abre mão de seus direitos para manter a paz com o outro? Pense sobre isso. O quanto você tem abrido mão, quanto você de fato tem se esforçado por isso, para manter a paz com todos? Ou será que você é daqueles que não dá o braço a torcer, né? Porque você quer fazer valer o seu pensamento, o seu desejo, a sua vontade sobre a vida dos outros? Pense sobre isso. Busque a paz com todos. É uma determinação, uma orientação, uma ordem da palavra do Senhor. E não diz só que devemos buscar a paz. O nosso esforço não deve estar apenas pela busca da paz, mas o texto bíblico diz aí: esforcem-se para viver em paz com todos e esforcem-se também para serem santos. Ou seja, devemos também buscar permanecer em santidade de vida o tempo todo. O desejo básico de Deus, irmãos, ele permanece inalterado em relação a nós. Ele quer ter íntima comunhão com cada um de nós. O Senhor quer isso, o Senhor deseja se relacionar conosco. Se não fosse assim, Ele não teria enviado seu Filho para estabelecer esse elo, essa ligação nossa com Ele. Ele deseja isso, mas o nosso Deus é um Deus puro e não pode ter amizade com o pecado, de forma alguma. Então, por isso, nós temos que nos separar cada vez mais do mal, do pecado, da impureza, de todas as coisas que
não são agradáveis ao Senhor nosso Deus. Nós temos que nos purificar de todas essas coisas para termos essa aproximação com o nosso Deus e para que Ele se aproxime de nós cada vez mais. Essa palavra santo, ela vem lá do hebraico, que tem a ver com a separação do profano com o sagrado. Vem da palavra kadosh. Eu sei que os irmãos já ouviram falar muito dessa palavra, né? Kadosh, que é justamente o termo usado para santo, lá no Velho Testamento. Essa palavra aparece na palavra de Deus por cerca de 600 vezes. Olha bem, para vocês perceberem, né, como Deus dá importância a isso, como isso é importante para o Senhor, essa questão da separação, da santidade, né? E isso descreve para a gente um povo separado por Deus das coisas impuras e contaminadas com o pecado. E a gente tem que buscar viver isto. Então, você foi separado por Deus para a santificação. Deus lhe resgatou do pecado através de Cristo Jesus, para que você viva a santificação, uma vida santa. Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar com você. O crente, ele precisa viver cuidadosamente, precisa entender que está num processo constante de mudança, de transformação na sua vida, e que as coisas relacionadas a este mundo não podem roubá-lo da presença do nosso Deus, da presença do Senhor, nosso Deus. John Wesley, num de seus livros, ele diz o seguinte: a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. Por isso é que nós precisamos de santidade, para nos apresentarmos diante do nosso Deus com vida pura e íntegra. E Deus quer isto. Quando nós perdemos o temor e a reverência pelo nosso Deus, perdemos o cuidado, o prazer de servi-lo, em mostrar ao mundo o caráter de Cristo que deve ser espelhado através de cada um de nós. Por isso a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com nossa vivência. Não podemos nos esquecer, o texto bíblico, lá no capítulo 12 e 14 de Hebreus, diz lá, olha bem a expressão do texto, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos com todos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então não podemos esquecer disso, isso é coisa séria. Sem santidade nós não veremos a Deus. O que isso quer dizer? Não, o texto não está tratando de salvação, irmãos, tá? Não está tratando de salvação, não está dizendo a você que se você não se santificar, você não vai entrar na vida eterna. Não é isso que o texto está falando. O texto ele está falando, na verdade, do seu dia a dia, da sua vida momentânea. Se você não viver uma vida santa, você não verá a manifestação de Deus sobre sua vida. Você não verá Deus se manifestando não só na sua vida, nem à volta da sua vida, nas coisas que você faz, nas coisas que você realiza, nas coisas que você vivencia no dia a dia. Você não verá a Deus. Você vai ter a ausência da presença de Deus na sua vida sem santidade. A gente tem clareza sobre isso quando a gente vai lá para Josué, no capítulo 3, verso 5. E Deus, ele fala lá para Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha bem, fica bem claro aí que Deus, para se manifestar no meio do seu povo, é preciso que esse povo viva a vida santa. Deus se faz presente quando há vida santa, quando há vida transformada e vida purificada na presença de Deus. Aí ele se manifesta, é isso que Josué fala ali através desse texto, que Deus requer do povo. Então, o cristianismo,
que nós vivenciamos, ele precisa ser um estilo de vida no dia a dia. Essa santidade tem que fazer parte dia a dia da nossa vida. Não é algo que eu vou ser hoje, porque eu estou aqui na igreja, nesse local que nós separamos para adorar ao Senhor. Aí depois, quando eu for para casa, ir lá eu tiro a roupagem da santidade, como se eu pudesse fazer isso, penduro no cabide e pronto, eu vou fazer o que me dá na telha, o que me dá na cabeça e vou esquecer a vida de santidade. Não existe isso. Precisa ser um estilo de vida. Aqui ou lá fora, nós estamos na presença do nosso Deus, de todas as formas, não tem jeito. Então a gente precisa viver essa santidade constantemente. Precisamos, através de uma intimidade com Deus, através da oração, da leitura da palavra dele, continuar nos esforçando para viver essa vida de santidade. Jesus não quer 30% e 50% de santidade na nossa vida. Na verdade, ele deseja 100%. Ele quer a totalidade da nossa vida. Entregue 100% a ele. Não abra concessões, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor, bramando como leão, como diz Pedro, né? E buscando a quem possa tragar, destruir. Quando a gente não busca essa santidade, não se preocupa em viver uma vida santa, a gente abre um precedente perigoso. E o apóstolo Paulo diz também lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Então nós não podemos permitir de maneira nenhuma que um vacilo nosso na nossa vida de santidade dê ocasião para que o inimigo de nossas almas ele tenha lugar, tenha ocasião de maneira tal que ele nos leve à derrota. E há muitos crentes derrotados porque fracassam na sua relação com Deus. Há muitos crentes derrotados porque não se preocupam com uma vida de santidade e permanecem vivendo na velha natureza, ao invés de viver em função da nova natureza que o Senhor realizou na sua vida. Nós temos que ter cuidado para que as nossas vidas não sejam muito mais instrumentos de Satanás do que propriamente instrumentos do Espírito Santo de Deus. E isso acontece quando nós damos ocasião ao diabo para que ele entre em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 7, lá no verso 1, ele diz assim, ele fala sobre essa necessidade que nós temos de nos purificar diante do Senhor, e ele diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, busque, dedique-se ao Senhor. Busque a presença do Senhor para a sua vida, sempre, o tempo todo. Faça a diferença no seu modo de viver. Confesse o seu pecado, se você não está vivendo em santidade. Peça perdão a Deus. Experimente a paz de viver uma vida santa diante do Senhor e do mundo. Qual tem sido a sua conduta cristã junto às pessoas que você convive? Qual tem sido o seu padrão de conduta junto às pessoas que estão à sua volta? Pense sobre isso. Como tem sido esse padrão de conduta? Um padrão de santidade, padrão requerido pelo Senhor. E muito mais importante ainda, como tem sido a sua vivência quando ninguém está vendo? Às vezes, quando as pessoas estão nos olhando, a gente até consegue disfarçar, né? Mas quando as pessoas não estão nos vendo, estamos sós, aí é que mora o perigo. Quando nós estamos sozinhos, sem ninguém por perto, é aí, nesse momento, que nós precisamos, de fato, revelar em nós essa verdadeira santidade. Porque não pense você que mesmo estando só, que não tem alguém te vendo. Porque tem. E o Senhor está olhando para você. Tenha certeza disto.
Vivemos num mundo, para a gente fechar, amados, vivemos num mundo que tem sido manchado por milhares de anos pelo pecado. Essa é a realidade com o mundo que nós vivemos. Estamos rodeados por violência, pornografia, desonestidade, falsa religião por todo lado. E Deus, Ele não quer que nós nos isolemos do mundo de forma alguma, mas Ele quer que a gente fuja dos pecados que existem no mundo e a gente brilhe como luz no mundo em que nós estamos, porque o mundo está nas trevas e nós somos a luz que precisa iluminar o mundo presente. E Jesus viveu uma vida de tal maneira que não se deixou contaminar com o pecado e com a corrupção. E ele viveu isso de tal forma que Pedro, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 21 e 22, nos fala exatamente sobre isto, quando diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Que o exemplo de Cristo, como Pedro coloca aqui, seja realmente o nosso padrão em todo o tempo para uma vida de santidade. Irmãos, deixe Jesus ser de fato o Senhor da sua vida. Há muita gente experimentando a salvação, mas não experimentando o senhorio de Cristo. Há muita gente querendo a salvação, mas não deixando Jesus ser de fato o Senhor de sua vida. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida, além de ser o seu Salvador. Deixe Ele ser Senhor. E eu não tenho dúvidas que, a partir do momento que Ele for Senhor de fato, você vai conseguir viver essa vida de santidade que o Senhor requer. Lembre-se que Jesus, diz o texto bíblico, que Ele fazia e falava aquilo que ouvia do Pai. Logo nós precisamos estar conectados com o Senhor para também fazer e falar aquilo que nós ouvimos dele através da sua palavra. Só assim seremos santos, como o Senhor realmente deseja de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus bendito, nós te louvamos e te adoramos mais uma vez, Senhor. Agora, pela tua palavra que foi lida, explanada, por tudo aquilo que nós vimos à luz da tua palavra, Senhor, e nós rogamos a ti, ó Deus, que tenhas misericórdia da nossa vida, Senhor. Somos pecadores, Pai, e nós desejamos, Senhor, fazer aquilo que te agrada. Nos ajude, Senhor, e nos dê forças para que a gente vença o pecado que está sempre à nossa volta, Senhor. O pecado que muitas das vezes deseja nos alcançar e nos destruir, porque o inimigo das nossas almas não dá descanso, Senhor. Mas tenhas misericórdia de nós. Fortaleça a nossa alma, Senhor. Revigora, Senhor, a nossa alma. Nos dê, ó Deus, a sustentação necessária, Senhor, para que a gente se mostre forte no dia em que formos tentados pelo mal, para que vivamos uma vida de fato de santidade, Senhor, de maneira que o Senhor se agrade de tudo aquilo que fazemos, para que o Senhor tenha prazer através das nossas vidas, Senhor, para que o Senhor se alegre através do que fazemos, do que falamos, do que pensamos, para que tudo em nós contribua para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.